Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 6 de agosto do ano de 2020. Elevamos o nosso pensamento ao mais alto, rogando ao Senhor da vida, nos conceda as bênçãos para esta manhã. Que estejamos com o coração aberto para receber a boa semente, que venha nos favorecer e nos apontar os caminhos da renovação. Iniciamos o nosso encontro trazendo as palavras de Jesus, conforme registrado no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, quando propôs a parábola do tesouro escondido, quando disse assim, no versículo 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Que reflitamos na beleza da semente como um tesouro guardado na intimidade do coração, aonde precisamos aprender a trabalhar neste campo para revelar a semente, os tesouros, os princípios, na administração, no entendimento, na aplicação, no dia a dia da nossa trajetória, seja na terra ou no mundo espiritual, na eternidade. O encontro de hoje, ligação com os bons espíritos, dando continuidade às reflexões em torno do pedi e obtereis, das preces espíritas. Recordamos Allan Kardec nos explicando no item 10º do capítulo 27 que o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Nós, espíritos que nos encontramos mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo, dentro de uma atmosfera que é operacionalizada dentro dos planos da vontade de cada um, que se transformam numa mola propulsora para que o veículo do pensamento, dos sentimentos, favoreçam o intercâmbio, a ligação com os seres, com a natureza e com o próprio Senhor da vida. Hoje vamos trabalhar em torno do item 4 do capítulo 28, intitulado Reuniões Espíritas. Kardec expõe a frase de Jesus, contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 20. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Estarem reunidas em nome de Jesus, 2, 3 ou mais pessoas, não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente, em comunhão de intentos e de ideias para o bem. Jesus, então, ou
os espíritos puros que o representam se encontrarão na Assembleia, que não se dá por uma convocação externa, mas uma reunião por adesão livre, que cada um se candidata a se veicular. O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual, e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los, se tornassem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder da irradiação. É assim que possuem o dom da ubiguidade e que podem estar simultaneamente em muitos lugares. Basta para isso que enviem a cada um desses lugares um raio de suas mentes, dizendo as palavras acima transcritas. Quis Jesus revelar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnam, pois em vez de 2 ou 3, houvera ele podido dizer 10 ou 20. Mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Ora, para isso, basta que elas sejam 2. Contudo, se essas 2 pessoas oram, cada uma por seu lado, embora dirigindo-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos. Sobretudo se ali não estão sob o influxo de um sentimento de mútua benevolência. Se olham com prevenção, com ódio, com inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos, longe de se conjugarem por um comum impulso de simpatia, repelem-se. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus, que então não basta de pretexto para a reunião, não o tendo esta por verdadeiro motivo. Isto não significa que ele se mostre surdo ao que lhe diga uma única pessoa. E se ele não disse, aspas, atenderei a todo aquele que me chamar, é que, antes de tudo, exige o amor do próximo. E desse amor, mais provas podem dar-se quando são muitos os que exoram, com exclusão de todo sentimento pessoal, e não um apenas. Segue-se que se, numa assembleia numerosa, somente 2 ou 3 pessoas se unem de coração, pelo sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoísticos ou mundanos, ele estará com as primeiras e não com as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, em concordância com o espírito de caridade que ele personifica. Tal caráter de que devem revestir-se as reuniões espíritas
sérias. Aquelas em que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. O sol desponta no horizonte, sentimos o calor aquecendo a nossa intimidade. Abrimos a janela e constatamos a presença do astro-rei, que na verdade não se modifica. Sobre o ponto de vista filosófico, o Sol dá 24 horas do nosso tempo a sua contribuição para manter a vida. A luz se faz. Quando abrimos a janela, porque o percebemos e por isso o procuramos, estamos nos movimentando psicologicamente para intercambiar com as faixas superiores da vida, como vibrações de alta frequência que a nossa alma anseia por esse fluxo e refluxo que dão a característica da dinâmica da vida. É assim com todos os reinos, do mineral ao vegetal, no animal, como as flores, que simbolizam a necessidade de transmutar em energias para promoverem o seu próprio crescimento. O astro-rei, Deus, Criador, Pai, que sustenta o universo. Jesus, com o Evangelho, se aproxima do nosso mundo, da nossa condição, da nossa posição, concedendo, com a sua excelsa bondade, as oportunidades para que a gente possa voltar os olhos, a sensibilidade se ampliando para sentir o aquecimento do astro, da força magnética do amor. E aí a gente se recorda dos ensinos e abre a janela. Como é bom fazer isto quando estamos com alguém do nosso lado. Aonde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, o nome dele é amor, é virtude, é justiça, é caridade. Com elas eu estarei. Extraordinária doutrina espírita, que aproxima-nos do entendimento no que remonta aos pensamentos. Porque pensar, na definição do Espiritismo, é criar. O ato de pensar está relacionado diretamente à nossa origem espiritual. A criação não é mais do que o pensamento divino exteriorizado. E desse atributo divino nós partilhamos muito limitadamente como parcelas da inteligência infinita. Mas somos integrantes dela. E estes pensamentos são definidos por vibrações, palavras ou atos, e arrojam raios específicos. O pensamento é força que determina, que estabelece, transforma, edifica, como também destrói e em seguida reconstrói. Nesse nosso momento de oração com Kardec, estamos sendo relembrados
Estamos sendo chamados para conectar com estes pensamentos com os bons espíritos. Eis a ligação. E que esquecemos ou não valorizamos no nosso contexto operacional do dia a dia, com as atribuições, com a rotina, com o mecanicismo. Mas jamais há uma desfiliação do filho com o pai e com todos que se intercambiam nessas faixas. Nos dias atuais é comum dizer: as pessoas estão conectadas. Pois bem, o universo, tudo se intercambia, tudo se interliga. Fazemos parte de uma unidade. E vibramos de uma forma mais eficiente e, portanto, atingimos um clímax de preenchimento quando sentimos essa conexão. Vibramos nesse intercâmbio. Portanto, voltando, se é comum dizer que estamos conectados pela internet, o tempo todo com o celular na mão, recebendo mensagens, dividindo as atenções entre a atribuição do dia com o que vem por esse equipamento, é certo concluirmos com o Espiritismo que na maioria das vezes podemos estar conectados apenas por uma percepção, pela atenção visual, auditiva, tátil, que você vai digitar e você vai ter uma sensação que está próximo de alguém que está a milhares de quilômetros de distância. Mas em nível prático estamos muito distantes, porque julgamos a conexão, mas nos veiculamos a ilusão. Querem um exemplo? Quando você tem saudade da rede social, do Instagram, do Facebook, essa saudade, você abre mão de uma tarefa do dia para atender aos seus anseios ilusórios. Porque no Instagram você vai ver belas fotografias, paisagens muito interessantes, que na verdade te distrai do seu mundo objetivo, das suas tarefas que exigem eficiência, uma intervenção mais eficiente, mais qualificada, mas a gente fica disperso, se julgando conectados. Não basta de se dizer conectados. Reflitamos. O grande lance é vibrar na interação, pelo sentimento. Sem o próximo, tudo se faz apenas num plano virtual. E não há comunhão verdadeira sob o ponto de vista espiritual. Estar em nome de Jesus reunido significa despojamento, abrir mão do interesse pessoal, chamar para dentro ou para fora o sentimento do bem. Por isso, nós nos deparamos com as reuniões espíritas que sugerem, que suplicam o concurso dos bons espíritos, que atendem os nossos petitórios, mas que se tornam exuberantes quando os nossos pedidos estão vinculando os seres através do estímulo, do esclarecimento ou do socorro. Temos aprendido que a oração é um pedido
é um agradecimento, como também pode ser um reconhecimento dos favores da vida, da presença de Deus. Mas quando o pedido é justo, quando suplicamos coragem, força, o ensinamento para entendermos a tarefa, esse pedido se faz legítimo, porque ele estará em conexão com as nossas necessidades reais. E as necessidades sugerem que não pensemos apenas em nós mesmos, mas que possamos dividir os nossos sentimentos no que remonta a uma mútua benevolência para consigo e para com o próximo. Nós estamos aqui porque fomos atraídos por um propósito. Não importa se somos 2, 3 ou mais pessoas. Quando uma pode caracterizar apenas o interesse pessoal. O que eu quero dizer é que quando você estiver fazendo a sua caminhada, tomando o seu banho, quando você estiver na sala lendo um livro, caminhando na via pública e tem aquele desejo de orar, e isso brota das fibras da sua alma, a sua oração, ela é registrada pelo Pai Eterno. Mas saiba, você nunca estará só. Porque quando estiver orando, com legitimidade, com sinceridade, no mínimo, estarás conectando-se pelos bons pensamentos com teu anjo guardião. E anjo significa mensageiro. Este mensageiro, por certo, se felicitará, porque o seu bom pensamento e sentimento vai despertar nele, e ele vai robustecer o seu, e serão 2 individualidades orando. Ele, na condição de um espírito superior a você, mas que se apaga, que não tem interesse que você saiba o nome. E por isso, na maioria das vezes, você não o percebe. Porque é melhor que ele permaneça anônimo, para que você adquira a coragem, para que você repita o ato. Muitas vezes, e mesmo que ele tenha autoridade para favorecer alguns fatos, circunstâncias, ele costuma deixar que o rio da vida deságue no mar da oportunidade e você se sinta fortalecido, autônomo, ou seja, com a autonomia, com a liberdade de se sentir livre sem depender, embora necessitamos tanto deles. Mas a sua oração com a dele será abrilhantada ainda mais quando você sentar com um coração que também tem o mesmo desejo, propósito de orar pelo bem coletivo e, naturalmente, pedir pelos entes que amas, pela família, pedindo que o Senhor inspire nas boas decisões, encontrar portas que possam se abrir para conseguir um emprego, adquirir o remédio, o pão, conseguir um lugar para você habitar. Os espíritos são sensíveis e eles se interessam quando as nossas rogativas são justas, porque você tem o direito inalienável de pedir. Pedir segurança, pedir circunstâncias favoráveis para você,
poder cumprir a sua tarefa do dia e de noite repousar a cabeça em paz, de consciência, feliz por ter alcançado, por ter resolvido o problema. O Evangelho no lar, Gênesis no coração, tem sugerido, ao longo de hoje completando 110 encontros, nos auxiliou tanto nesse momento da travessia, nos fortalecendo a prática da caridade, o bem comum, a caridade despersonificada, pois aqui os nossos nomes se apagam, nos tornamos espíritos. E o projeto oferece um espírito de unificação, um espírito de integração com as forças superiores, um espírito de família. Que possamos aproveitar essas oportunidades para orar junto com os semelhantes, pelo trabalho, pela ação construtiva, pela alegria que semeia a esperança, a fraternidade, a motivação para sermos mais positivos, assertivos e as nossas atitudes cada vez mais qualificadas nas faixas que sugerem um mundo melhor e que regenerem as nossas mazelas e as nossas imperfeições se transformem em virtudes que dialoguem cada vez mais com os bons espíritos. Ligação no sentido técnico? Não, mas no seu sentido pleno de integração pelo sentimento conhecido como amor. Nas ligações com o mundo espiritual superior, os bons espíritos nos aproximam de Jesus, que em todas as suas notícias encontraremos temas da esperança. Quem goste de pessimismo e se queixe de solidão, observe se alguém estima repousar no espinheiro. Pense que, se não houvesses nascidos para melhorar o ambiente em que vives, estarias de certo em planos superiores. Com a lamentação, é possível deprimir os que mais nos ajudam. Se pretendes auxiliar alguém, começa mostrando alegria. A conversa triste com os tristes deixa os tristes muito mais tristes. Quem disser que Deus desanimou de amparar a humanidade, medite na beleza do sol em cada alvorecer. Se tiveres de chorar por algum motivo que consideres justo, chora trabalhando para o bem, para que as lágrimas não se te façam inúteis. Nos dias de provação, efetivamente, não seriam razoáveis quaisquer espetáculos de bom humor. Entretanto, o bom ânimo e a esperança
são luzes e bênçãos em qualquer lugar. Guarda a lição do passado, mas não percas tempo lastimando aquilo que o tempo não pode restituir. Quando estiveres à beira do desalento, pergunta a ti mesmo se estás num mundo em construção ou se estás numa colônia de férias. Deus permitiu a existência das quedas d'água para aprendermos quanta força de trabalho e renovação podemos extrair de nossas próprias quedas. Não sofras pensando nos defeitos alheios. Os outros são espíritos, quais nós mesmos, em preparação ou tratamento para a vida maior. Amiga, irmão, se procuras a paz, não critiques e, sim, ajuda sempre. Indica a pessoa que teria construído algo de bom, sem suor e sofrimento. Toda irritação é um estorvo no trabalho. Deixa um traço de alegria onde passes, e tua alegria será sempre acrescentada mais à frente. Quem furta a esperança, cria a doença. O sorriso é sempre uma luz em tua porta. E de nossa parte, singeros facilitadores, que estamos sendo acolhidos pelo seu coração, pois abristes a porta para a mensagem que é do Cristo. Convidamos você então a sorrir sempre, mantendo a porta sempre aberta e favorecendo para que a luz do entendimento aqueça a sua fé e você jamais deixe de sorrir. Sorria, mesmo que seja um sorriso triste, pois mais triste que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. O que é o melhor? O melhor é fazer certo. O melhor de hoje será substituído pelo melhor de amanhã. Muito melhor do que ontem. Mas fazer certo é eterno. Não muda. Muda o entendimento e a maneira. Como, quando, onde. Mas o que não se transforma, porque a verdade é eterna, como Deus é a plenitude do amor, a excelsitude do tempo, a beleza sublime dos mundos, na sua condição de benfeitor, de pai que aguarda a chegada do filho e sempre promoverá uma festa quando o filho retorna para a casa do pai.
progresso e amor, sorrindo mesmo que o sorriso seja triste, pois mais triste que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Árdua ascensão. Agradecemos, suplicando em prece aos bons espíritos e a Jesus que nos ampare o ideal renovador nos caminhos de árdua ascensão que nos cabe trilhar. Encerramos repetindo com os nossos veneráveis instrutores dos primeiros séculos da Boa Nova: Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam, desejando ainda que tenham um bom dia. Gênesis no lar, Evangelho no coração. Até o próximo episódio, com as bênçãos do Altíssimo. Valeu, pessoal.